Você conhece o fato de que em apenas 2 gerações os persas passaram de um estado vassalo dos Medas para o maior império do mundo? Assista o vídeo até o final que você vai entender. Bem-vindas interessadas, bem-vindos interessados. Este é o canal Baú de História. Eu sou Rogério de Paula. Fala aí, boss, qual que é o desafio de hoje? As origens e a importância da Pérsia, parte 1. O termo persa foi utilizado desde o século VI antes da Era Comum pelos gregos como um indicador geográfico para descrever o território que corresponde à região sudoeste do atual Irã. Possivelmente uma generalização do termo Perses, que possivelmente era o indicador do clã ao qual pertencia Ciro o Grande. Os povos nativos sempre se referiram a si mesmos como iranianos. O termo é possivelmente extraído do idioma indo-europeu Eramsar, terra dos iranianos. Os indo-europeus ocuparam a região do Planalto do Irã por volta do final do segundo milênio antes da Era Comum. O termo Perses pode estar relacionado a uma tribo indo-europeia chamada Parsua, que por volta do ano 1000 antes da Era Comum foi subjugada pelo Império Assírio. E entre os anos de 911 a 609 antes da Era Comum, os povos do Irã, principalmente os medos e os persas, em ações conjuntas com os citas e babilônicos, se opuseram à expansão do Império Assírio, sendo que o primeiro império a surgir no Irã e expandir em direção à Mesopotâmia foi o Império Medo. Já temos vídeos sobre este fato no canal. A origem da Pérsia como império remonta ao período no qual as tribos iranianas resistiram à ocupação assíria, no ano de 681 antes da Era Comum. Várias tribos lideradas pelo governante de Anshan, chamado Aquemenes, enfrentou o exército assírio liderado pelo imperador Senaqueribe. Embora a aliança de tribos iranianas tenha sido derrotada pelos assírios, fez surgir uma forte identidade cultural, e as famílias nobres, para legitimar seu poder, alegavam parentesco ou descendência de Aquemenes. O fundador do Império Persa Aquemênida foi Ciro II, também chamado Ciro o Grande. Embora sua família reinasse na Pérsia, com sua capital em Passárgada, há várias gerações, como por exemplo seu avô, Ciro I, e seu pai, Cambises I, quando Ciro II ascendeu ao trono em 559 antes da Era Comum, seu reino era um estado vassalo do poderoso Império Medo. Por volta de 550 antes da Era Comum, Ciro iniciou uma rebelião contra os Medos, o que resultou na conquista da cidade de Ecbátana e na deposição do rei Astíages, de quem Ciro II alegava ser neto, o que lhe deu um controle sobre um vasto território. Durante seu reinado, Ciro II ainda conquistou vários territórios, sendo os principais o reino da Lídia e a campanha que resultou na conquista da poderosa cidade da Babilônia no ano de 539 antes da Era Comum. Enquanto os babilônios festejavam, Ciro o Grande mandou alargar o leito do rio Eufrates, e quando o nível da água diminuiu, os persas atravessaram o rio e invadiram a cidade. No ano de 537 antes da Era Comum, Ciro permitiu que a corte cativa do reino de Judá regressasse para Jerusalém, o que garantiu a lealdade dos judeus e também o apoio dos aliados históricos dos judeus, os fenícios, em especial da cidade de Tiro. A principal característica de Ciro era a generosidade com a qual tratava os inimigos derrotados. Sempre poupava suas vidas e às vezes os mantinha em cargos administrativos, mantendo as cortes no controle das cidades conquistadas. Embora tenha sido Dário que dividiu seu império em unidades administrativas chamadas satrápias, Ciro deu o pontapé inicial com esta conduta. Essas cidades eram governadas por líderes locais, o que assegurou eficazmente a lealdade dos povos conquistados,
Segundo Heródoto, Ciro II morreu no ano de 530 antes da Era Comum em uma campanha militar contra o povo Massageta, próximo ao subcontinente indiano. Ctésias de Quinido, em sua obra Pérsica, detalha que Ciro foi atacado por arqueiros montados em elefantes de guerra. Seu filho e sucessor foi Cambises II, que reinou entre 530 a 522 antes da Era Comum. No ano de 525 antes da Era Comum, Cambises II invadiu o Egito e derrotou o faraó Psamético III na Batalha de Pelúsio, e incorporou também regiões da Núbia e a Cirenaica, uma colônia grega na costa da Líbia. Entretanto, Cambises II não tratou os povos conquistados com generosidade. Profanou os templos e túmulos dos egípcios, e os constantes ataques de fúria podem ser o principal causa de ter abdicado do trono em favor de seu irmão mais novo, Dário I, que recebeu também o nome de Dário o Grande e reinou entre 522 a 486 antes da Era Comum. Antes de reinar sobre seu império, Dário derrotou Esmerdes, que pode ter sido um de seus irmãos ou um impostor que registros posteriores atribuem a um sacerdote chamado Galmata. Dário conquistou a Trácia, a Sítia e a Macedônia, que ficava na região norte da Grécia continental. Dário criou um sistema monetário unificado, cunhando uma moeda oficial em todo o império, chamado Dário. Construiu vários templos em Susa, Passárgada, Persépolis e também na Babilônia. Codificou leis e mandou fazer a inscrição de Beistum. Esta inscrição foi decodificada por Henry Rawlinson em 1838, o que permitiu traduzir a maioria dos textos em assírio e no idioma babilônico. Dário I enfrentou revoltas das colônias gregas na Jônia. Por este motivo, promoveu campanhas punitivas contra as cidades de Atenas e Eritreia, sendo que Dário I culpou essa cidade pelas revoltas dentro do seu império. Todavia, os objetivos mudaram quando surgiu em Dário I a ambição de conquistar a Grécia, o que deu origem à Primeira Guerra Médica em 490 antes da Era Comum, sendo a batalha mais conhecida deste conflito a Batalha de Maratona, quando Dário I comandou uma força estimada em 100 mil homens e foi derrotado pelos atenienses, tendo regressado à Pérsia, onde teria morrido de causas naturais. Um fato interessante é a rapidez com que o Império Persa cresceu. Quando Ciro II ascendeu ao trono, herdou um estado vassalo. Quando seu filho Dário I morreu, a Pérsia já era o maior império que o mundo viu até aquele momento. Os registros mais antigos que eu encontrei foi a obra As Histórias de Heródoto e a Pérsica, de Ctésias de Quinido, e os registros mais completos as obras A História do Irã, do historiador iraniano Eshan Yashater, e também a obra O Império Persa Aquemênida, do arqueólogo iraniano Alireza Shapur Shahbazi. Se você assistiu o vídeo até aqui, considere dar um like e se inscrever, porque temos vídeos novos quais dias, boss? Segundas e quintas. Comenta embaixo, me diga se você conhecia esta curiosidade, principalmente o fato do Império Persa ter crescido em território de forma tão rápida. Se quiser propor um outro tema, fique à vontade que eu faço um outro vídeo. Muito obrigado a todos, até a próxima.